A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho, 17.15, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. 59. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, tanto no Novo Testamento, certamente os apóstolos repetindo Joel, e aqui com Joel já prevendo que chegaria esse momento que todos iriam profetizar. Lembrando que aqueles primeiros trabalhadores cristãos, eles profetizavam, eles eram médiuns, tanto médium de cura, quanto médiuns de receber mensagem psicofônica. E aí tinha os cuidados, e às vezes algumas igrejas, é relatado inclusive no Evangelho, que tinham certos profetas que não estavam agindo devidamente. Portanto, a obsessão sobre os médiuns é de todos os tempos, e eles exigiam que o médium, então, se vigiasse o suficiente. 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. A gente tem que entender que muitas mudanças ocorreram em várias partes do mundo, mas não ocorreu mudanças significativas em toda parte do mundo. Então, mas de todo jeito teve mudanças, teve aperfeiçoamento. Aos nossos olhos, algumas coisas que aconteceram em país X e YZ foram ruins. Aos olhos da espiritualidade, talvez onde nós estamos vendo como bom, foi ruim. Onde nós estamos vendo como ruim, foi bom. Porque a Terra é um hospital de almas. Muitas almas estão aqui para serem tratadas, para serem educadas. E então, as leis são proporcionais àqueles espíritos que ali estão, para que eles se reeduquem, para que eles se restabeleçam perante a justiça divina e encontrem paz em sua consciência. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos, como assimiladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Na época do Kardec, existiam muitos médiuns em várias partes da Terra que recebiam as comunicações. Muitas delas eram escritas e mandadas por Kardec. Então, lá na Indonésia, que na época era chamada de Índias Orientais, que pertencia à Holanda, ele tinha lá médiuns que mandavam mensagem para o Kardec. E lá também chegava as revistas espíritas que o Kardec enviava. Lógico, levava muito tempo certamente para chegar, mas chegavam. Então, essas comunicações de um extremo ao outro, no Brasil tinha quem se comunicava com Kardec, no Peru, no México, então existia várias comunicações com ele e recebendo as mensagens. Deduziu Kardec então, e os espíritos também confirmaram, que era o momento dessas realizações, das profecias, de passar essa comunicação. No mundo atual, talvez não tenhamos tido habilidade suficiente para manter essa intercomunicação, mas tem a Federação Espírita Internacional, que vai fazendo um trabalho de divulgar o espiritismo, divulgar para aqueles que querem em vários países do mundo, e assim a gente vai conquistando passo a passo essa interatividade. 61. Como vimos, capítulo 1 e 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Assim,
E hoje também os livros espíritas são de praticamente todos os idiomas, em todos os continentes. E os livros vão sendo traduzidos, sempre tem os voluntários que vão traduzindo, e eles vão chegando a vários países, inclusive países que não são muito abertos a uma diversificação religiosa, eles vão chegando porque não representam um perigo, pelo contrário. A doutrina espírita ajuda as pessoas, a população, a se reeducar e a respeitar as regras sociais vigentes. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, a predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que, sem os espíritos, não haveria médiuns. Aí nós vamos vendo que, ao longo da nossa existência, vamos passando por experiências, vamos passando por momentos de procurar interiorizar valores, procurar entender o Evangelho, que vem indivíduos de todas as idades, ambos os sexos, de todas as condições, vão recebendo as manifestações, vão tendo condições de ler, que é importante, de entender. Portanto, o ensino universal dos espíritos vem se deparando. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, muitas coisas se modificaram, não tivemos tanta interatividade assim, agora vamos retomando essas interatividades com outras barreiras, com outras dificuldades, mas também com outras ferramentas que facilitam a intercomunicação. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos, do mundo moral que chega a seu termo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Essa transformação do mundo moral não é no estalar de dedo, vai acontecendo gradativamente. Quem está se regenerando, quem está procurando praticar o Evangelho, quem já está na sua confusão mental, já está lá preocupado com aquilo, com as atitudes que está tomando, já se preocupa com o bem-estar do outro, em variados níveis, nós vamos vendo que muita gente vai se regenerando, apesar das transformações milagrosas no estalar de dedo não vão acontecendo. Óbvio, porque tudo vai se dando gradativamente até que todos nós consigamos abrirmos-nos para Deus e entendermos os ensinamentos do Cristo, que nos dá a condição de estarmos melhores e de procurarmos vivenciar de uma forma melhor aquilo que o Evangelho traz para nós.